Oi, tudo bom? Hoje eu tô começando uma nova série no meu canal chamada Mulheres do Sucesso. Esse é o primeiro episódio e com essa série eu busco mostrar que o sucesso é relativo para cada pessoa, né? Cada pessoa tem seu entendimento de sucesso e eu vou justamente entrevistar várias mulheres e tentar entender com elas o que é o sucesso para cada uma delas e tá te trazendo também de forma que você possa se inspirar também e entender melhor o seu sucesso. Acompanha comigo. Hoje eu vou começar com a Rosana Bem. Gente, a Rosana, ela é minha cunhada. Eu conheço ela há muitos anos, mas ela é um exemplo de sucesso para mim. Há 13 anos, ela foi diagnosticada com uma doença crônica. E ela vem vivendo e dando exemplo para todos os amigos, para toda a família, de o que é superar essa doença, assim, com alegria, com positivismo. Então, eu gostaria de chamar ela aqui agora. Rosana, primeiro eu queria agradecer por você ter topado, principalmente nesse primeiro episódio. Eu que agradeço. Eu ainda não sei como é que vai ser essa série, mas eu espero que seja bem motivadora realmente para todo mundo. Também espero. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua doença. Qual que é exatamente a sua doença? Então, o nome dela específico é glomerulonefrite por IgA. Nossa Senhora. É uma doença autoimune que o meu organismo começou a entender que os meus rins é um corpo estranho. Então ele ataca os rins como se fosse um corpo estranho. Então os medicamentos, na verdade, eles tentam amenizar esse ataque. Mas é uma doença crônica sem cura, porque o organismo ele vai continuar atacando, mesmo tomando medicamento, ele continuava atacando até os rins pararem de funcionar, realmente. Entendi. E como é que era a sua vida? Conta um pouco como é que era a sua vida antes desse diagnóstico, há 13 anos atrás. Então, eu tinha 24 anos, estava com 1 aninho de casada, em lua de mel, né? E início de carreira. Tinha 6 meses que eu havia me formado em ciência da informação e trabalhava numa empresa de tecnologia. Estava no auge, tudo muito bom, né? Início de família, curtindo tudo que eu tinha direito e com vários planos, inclusive em relação à carreira. Tinha feito a graduação, planejava fazer uma pós, ainda não planejava filhos, queria mesmo aproveitar esse início de casamento, passeios e investir mais na carreira, até receber o diagnóstico. E como é que ocorreu esse diagnóstico? Eu estava voltando, eu tive uma dor de cabeça muito grande, dia 21 de dezembro de 2014. E trabalhava... 2004, desculpa. E trabalhava durante o dia e fui ao pronto-socorro porque eu passei a noite toda acordada, não consegui dormir com essa dor de cabeça. Fui ao pronto-socorro para dar uma olhada. Chegando lá, a pressão estava altíssima e a médica me deu 4 dias de atestado para eu poder ir num cardiologista. O cardiologista, consegui marcar um cardiologista, época de Natal, mas consegui. Marquei um cardiologista e ele pediu vários exames, né, de rotina. E quando eu voltei no cardiologista com os resultados, ele se preocupou porque constava sangue na urina. E me mandou para uma nefrologista. Fiquei 3 meses fazendo milhões de exames, inclusive biópsia. E o resultado disso tudo, levei o resultado dos exames e da biópsia em março, que foi isso. Inclusive, eu estava voltando de uma viagem a trabalho. Fui sozinha na médica. Tranquilamente. Tranquila, porque assim, a gente nunca se prepara para ouvir uma notícia dessa. Eu imaginei que eu estivesse com uma infecção qualquer, alguma coisa muito tranquila, né? E cheguei lá sozinha com a minha mala de viagem e a minha médica, que é uma amigona minha hoje, cuidou de mim por 10 longos anos aí de tratamento, a doutora Valesca Rios, ela me
deu todo o diagnóstico. Rosana, infelizmente não tenho uma boa notícia para te dar. A doença que você tem é uma doença crônica, sem cura. Os medicamentos são paliativos para a gente prorrogar ao máximo a hemodiálise. Mas vai chegar um momento que os seus rins vão parar de funcionar. E uma coisa que mexeu muito comigo, quando ela, principalmente, foi o fato dela falar que provavelmente não poderia ter filhos. E isso me abalou. Acho que isso foi muito pior do que o diagnóstico da doença. Porque eu queria até falar, minhas amigas de infância, quando verem essa entrevista, elas vão lembrar disso. Quando nós éramos crianças, a gente conversava sobre o que você vai ser no futuro. E eu tinha uma amiga que queria ser advogada, outra queria ser professora, e eu falava que queria ser mãe. Lógico que eu tinha um sonho de carreira, mas eu tinha um desejo muito grande de ser mãe. E eu fiquei uns 6 meses muito deprimida pelo fato de talvez não poder ter filho. E me culpava pelo marido. Poxa, que esposa que o marido foi escolher. Não pode dar um filho para ele, né? E só que o que acontece? Ao mesmo tempo, eu fui muito otimista com o tratamento. Eu tomei corticoide, que é um remédio que dá muito efeito colateral. As pessoas me viam toda bochechuda e tudo, mas eu sempre com um sorriso no rosto, aquela esperança de que o tratamento ia me ajudar. Mesmo que não tinha cura, mas ia me ajudar. E realmente, depois de 8 meses, nós estabilizamos muito a doença. Conseguimos estabilizar bem. E então, no final de 2005, em dezembro, a minha médica já tinha diminuído o medicamento. E ela falou comigo, olha, Rosana, não tinha planos assim, eu não teria filho aos 26, 25 anos. Eu tinha um plano para futuro. Mas ela falou, olha, se você tem vontade de ter um filho, você tem que aproveitar agora que o tratamento estabilizou um pouco a doença e você está nova. Ela disse, em novembro, em janeiro eu estava grávida. Janeiro de 2006. Não esperou muito. Não esperei nada. Que foi a gravidez do primeiro filho. Então, quando fiz um resumo aí, assim, da questão do momento carreira, momento lua de mel, praticamente, uma notícia dessa que abalou bastante, assim, psicologicamente, mas o que realmente, assim, no primeiro momento, eu perdi o chão, realmente, porque você nunca imagina receber um diagnóstico de uma doença sem cura. Como assim, gente? E até entender o que é. Até processar aquilo tudo, mas depois eu já comecei a só me preocupar mesmo com a questão do filho, que mexeu muito comigo, mas a doença eu levei com mais otimismo, desde então. E, gente, hoje a Rosana tem 2 filhos. Um filho, né, de 10 anos e uma filha de 7. Pra quem não podia ter nenhum, né? E como é que foi isso, assim? Como é que passou a ser a sua vida depois desse diagnóstico? Então, eu fazia um controle muito rigoroso, a gente chama de tratamento conservador. Eu não parei de focar na minha carreira. Inclusive, eu fiz, tomando aquele tanto de medicamento, eu fiz pós-graduação em gerenciamento de projetos e fui, inclusive, contratada pela mesma empresa que eu comecei como documentadora. Eu fui de um cargo um pouco acima de estagiário para virar chefe de um setor. Virei gerente de projetos, isso tudo, viagens, eu viajava muito a trabalho. Então, eu conseguia controlar bem o tratamento, mesmo demandando muito, de 3 em 3 meses, tinha que fazer exames, tinha que ir na médica. Os efeitos do corticoide, eles são são difíceis, eu tremia, eu cheguei a dar pelo no rosto, ele dá muito efeito colateral. Isso me incomodava bastante em relação ao medicamento. E a empresa mesmo apoiou, assim, me apoiou muito. Promoveu? Sim, me promoveu. Ela ficou muito satisfeita quando eu falei que estava fazendo um curso de pós. Inclusive, bancou para mim a pós, além de me promover. E mesmo com a questão do tratamento, eu fiquei focada nessas 2 coisas, né? Começou a gravidez, que foi uma gravidez muito tranquila, eu não tive mal-estar. Aproveitei muito esse momento da gestação, não me atrapalhou,
com essa questão da carreira e o tratamento. Deu para levar bem. Assim. E você diria que a experiência com a doença, né? Teve 2 momentos, é isso? Sim, nós tivemos 2 momentos. Eu tive por 10 anos no tratamento conservador. E nesses 10 anos eu passei por 2 gestações. A primeira gestação, a médica já deixou muito claro que era um risco que se a gente queria correr esse risco. O risco era para você, para o bebê. Para mim, para os 2, né? Para mim, porque a gestação, ela exige mais dos órgãos. Então, o que poderia acontecer? Eu poderia ter pré-eclâmpsia, eu poderia ter que antecipar o nascimento do bebê e já ir para a hemodiálise, porque eu poderia exigir tanto dos rins que, né, a função ia acabar. Mas a gente correu, né? Nós quisemos, era um sonho meu, nosso e tudo, e eu fui com muita tranquilidade que daria certo. O Miguel nasceu, inclusive, de 8 meses, deu para ir bem longe, né? Com a gestação, quase uns 9 meses, não teve sequela nenhuma. E eu fiz uma nova biópsia depois disso, e aí nós descobrimos que interferia um pouco mais na função renal. Mas não foi tanto. Voltei com os tratamentos, né? Teve que parar um pouco durante a gestação? Sim, durante a gestação eu me cuidava muito com acompanhamento nutricional, atividades, caminhadas. Inclusive, assim, engordei muito pouco, era muito bem controlada, por conta da pressão, principalmente, né? Porque a pessoa que tem insuficiência renal, ela tem pressão alta. E deu tudo certo, o primeiro filho nasceu, tudo bem. E aí, eu só pude amamentar 1 mês, porque eu tinha que voltar rápido com o tratamento. Então, eu amamentei por 1 mês, isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque foi muito difícil me desligar daquele momento, mas tinha que tomar os medicamentos. Então, voltei com aquele tanto de medicamento. Gente, eu tomava 9 comprimidos por dia. Porque assim, você toma por uma coisa, aí você toma um medicamento porque aquela coisa causa outra, é uma rede, né? Nosso organismo, questão de saúde, é tudo interligado. Então eram 9 comprimidos por dia de medicamento. Quando eu tive o meu filho, aí a questão da carreira ficou um pouco complexa. Porque eu tinha um bebê pequeno, eu tinha um tratamento em paralelo e tinha uma carreira que me exigia muito, que era um cargo de gerência, né? Então, eu trazia trabalho para casa, ficava o dia todo trabalhando, ainda tinha que trazer trabalho para casa, porque relatórios, coisas que eu tinha que... Durante o dia era coordenar equipes e tudo. E o Miguel, muito novinho, ficava no hotelzinho, berçário, e chegava à noite, eu tinha que pôr o Miguel logo para dormir, porque eu tinha que trabalhar. E eu comecei a descuidar da minha saúde. Tipo, o controle era trimestral, quando eu vi, eu já tinha passado 4 meses. E no outro dia, quando eu não conseguia dar a atenção que eu gostaria pro Miguel, eu me arrependia muito. Eu falava, gente, eu sofri porque eu queria ter um filho. Eu arrisquei para ter esse filho e agora eu não tô cuidando desse filho. Então, eu tive que tomar uma decisão na minha vida, porque é muito difícil você focar em 3 coisas. Eu acho assim, deu para eu focar na carreira e na saúde, no tratamento. Mas focar na carreira, no tratamento e no bebê, não estava dando. Comecei a entrar numa bola de neve ali que eu não fazia nada bem feito. Então, eu conversei com meu marido e eu resolvi focar na minha saúde e no bebê. Porque, gente, são 2 coisas que não tem como você escapar. Não dá. Você pôs o filho no mundo, ele tá ali, você tem que cuidar. E da saúde, eu vou desistir da minha vida? Também não dá. Você acha que as mulheres normalmente já se dedicam mais aos filhos por uma questão cultural ou é porque é uma questão mais emocional, realmente? Assim? Eu acho que é emocional, gente. Você acha que é do perfil da mulher? Eu acho. Se dedicar mais ao filho do que pesa demais. É igual eu falei, o arrependimento. Nossa, eu não tô aproveitando, tô nervosa. Você traz aquele estresse do trabalho, desconta no bebê que não tem nada a ver com aquilo. Seja de não ter paciência ali de cuidar, entendeu? Eu acho que, assim, se for pegar o meu exemplo, é emocional. E aquilo pesou muito, né?
E o marido trabalhando muito também. Pra gente fazer as tarefas, porque no primeiro ano o bebê exige muito, pediatra, vacina. Era uma discussão de quem não tinha tempo, na verdade. Né? Quem tinha menos tempo para levar, ninguém tinha tempo para ver. Então ficava difícil. E aí nós tomamos a decisão então de focar no bebê e focar na saúde. Só que eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu também não conseguia imaginar eu o dia inteiro cuidando só do bebê. E eu sempre tive algumas decepções ao procurar ajuda nutricional para me cuidar dessa parte renal. Eu tive várias decepções. Eu vi que é um mercado que não estava muito bem preparado para questões clínicas. Eu ia preocupada com o renal e a nutricionista me estressando para emagrecer, tomando um monte de corticoides, que é uma coisa quase não era objetivo. Eu falei assim, quer saber? Eu vou ir pensando num futuro que eu chegasse a fazer a diálise e eu não ter um espaço no mercado. Eu queria ter uma agenda própria, na área que eu estava antes. Porque exige muito médico, tem que faltar o serviço. Eu falei, eu vou para a área da nutrição, vou matar essa curiosidade em relação à área, a me cuidar, já que eu tive muitas decepções com o nutricionista. E no futuro eu teria uma agenda mais flexível para voltar a trabalhar. Então eu fui fazer nutrição, depois de ter feito já graduação. Segunda graduação. Segunda graduação. Mesmo então na época você deixou o emprego e ficou cuidando do filho, da doença e fui fazer da faculdade. Mas mesmo assim, para mim era já bem mais leve do que o cargo que eu tinha de gerente de projeto. Então, eu deixava ele na escolinha só de manhã, estudava de manhã e ficava por conta dele o resto do dia. Isso facilitou muito a logística da nossa casa. O marido ficou mais tranquilo para trabalhar, para focar naquilo, que ele sabe que eu estou focando aqui no bebê, em mim, na família. E aí o que acontece? Eu não podia tomar anticoncepcional por conta dos hormônios que interferiam no tratamento. E aí minha médica falou, conversei com o ginecologista, e nós chegamos no DIU, um DIU sem hormônio. Eu coloquei esse DIU, só que o DIU não fixava. Então chegou um momento que eu cansei de ficar tentando pôr o DIU, e o DIU, comecei a achar que aquilo estava me fazendo até mal. E aí quando foi em março de 2006, eu tirei o DIU. Mas a gente tomava muito cuidado, porque, gente, eu nem sonhava de passar por outra gestação. Falei, não, eu tô abusando da sorte. Nem sonhava. Eu pensava, assim, em adotar, que eu queria ter 2 filhos. Mas em ficar grávida de novo, não. Só que em julho eu comecei a sentir muito sono, umas coisas. Falei, gente, o que tá acontecendo? Por que eu tô desse jeito? E lembrei de gravidez e fui relembrar o dia que eu tinha ficado menstruada a última vez. Tem alguma coisa errada. E isso já tinha 3 anos e o tratamento estabilizando de novo. Tava indo bem, né? Tava indo bem. Aí o que acontece? Eu fiz um exame, que é o da proteinúria, porque essa questão minha renal perde proteína pela urina. E você não pode perder muita proteína pela urina. O exame estava estável e ele aumentou, assim, de um mês para o outro. Tudo errado. Fui na farmácia, comprei um teste de gravidez. Gravidíssima. Cara. Gente. Sem poder, né? Eu sentei, sinceramente, eu entrei pra. O meu marido estava pondo o filho mais velho para dormir. Eu fiquei num estado de choque tão grande. Eu entrei debaixo do chuveiro e chorei. Porque eu tomava, descobri que estava grávida tomando os 9 comprimidos de medicamento. Pensei, gente, e agora? Passou um monte de coisa na minha cabeça. Liguei pra minha médica no outro dia. Falei, doutora Valesca, eu preciso. Eu acho que eu estou grávida. De acordo com o exame de farmácia, estou grávida. Ela, Rosana, o que você fez aqui que eu fiz? Não sei o que explicar, eu fiz, né? Aconteceu alguma coisa aí no meio do caminho. Mas aí ela passou pra mim o exame mesmo, né, da gravidez, e eu fiz. Gente, quando eu cheguei no consultório dela, nós duas choramos. Caramba.
de medo, de ir agora e tal. E aí ela teve que fazer as mesmas recomendações. Olha, é uma gravidez de risco, você tem que vigiar muito a sua pressão. O controle foi mensal. Do 4º mês em diante era semanal. Eu tinha que fazer exames, tinha que ir na médica. Foi muito rígido o controle. E no caso da filha, né, ela teve que nascer, tinha acabado de entrar no 7º mês. Caramba. Foi um momento muito difícil, muito complexo. O dia que foi o pior momento que você passou? Nossa, foi. Foi o pior momento, foi eu vir para casa e ter que deixar ela no hospital. Ela ficou quanto tempo? Ficou 40 dias. 40 dias. E a logística toda muito complexa, porque eu tinha um filho de 3 anos e meio, precisava de uma mãe. Ele estudava de manhã. E a visitação era de 11 da manhã às 11 da noite. E eu tinha alguém para ficar com ele só até as 5 da tarde. Então eu só tinha de 11 às 5 da tarde para ficar com a pequena, né? Que tinha acabado de nascer. E todo dia para vir embora era muito sofrido. Luciano, não dá para explicar. Você vê um filho seu no hospital sem saber o que pode acontecer. E sem poder ficar lá 24 horas. Sem poder ficar lá com ela 24 horas. Eu chegava em casa, o quartinho dela todo preparado, aquilo eu chorava. Foi muito intenso. E outra, gente, você vê bebês do lado falecendo. Caramba. Quando a minha filha estava na portinha para sair, nos últimos dias. Nos últimos momentos, já estava mamando bonitinha, engordando, porque, né, no início fica, nem pode nem sugar a mamadeira, porque senão engorda o que emagrece, perde o que está engordando. Então fica um tempão, depois que aprende a sugar. Meu leite secou, não pude dar leite para ela, ao mesmo tempo tinha que voltar a tomar aquele tanto de medicamento de novo. E aí, ela teve uma arritmia cardíaca nos meus braços quando ela estava para sair. Caraca. Teve que voltar para a incubadora. Eu fiquei 1 semana, eu sentia dor da ponta do fio do cabelo até a pontinha do pé de tanto estresse. E eu vi tudo. Eu assisti fazer massagem cardíaca. Eles não me tiraram da sala. Foi um momento muito difícil, mas enfim, depois dos 40 dias, ela veio para casa. E eu tomando imunossupressor, ficando dentro de uma UTI de um hospital. Imunossupressor abaixa a sua imunidade muito. Então, durante todo esse tratamento conservador, se eu desse um espirro, eu tinha que ir para o hospital. Só que a pequena veio para casa com arritmia cardíaca e refluxo. E o recado do médico foi o seguinte: olha, mãe, você tem que ficar olhando pro rostinho dela. Se mudar de cor, corre pro hospital. A mãe não dormia, a mãe não confiava em ninguém para olhar o bebê. E aquilo eu comecei a sentir febre. Fiquei umas 2 semanas tendo febre e eu nem me lembrei de imunossupressor. Em momento algum pensei, gente, eu tenho... Depois de 2 semanas que eu falei, gente, eu tô tendo febre tomando imunossupressor. E eu sempre tenho os exames, já o pedido de exame da médica, né, em mãos, para a próxima vez que eu for levar. Peguei os exames, fiz, mandei o resultado para ela. Isso, tinha 2 semanas que ela tinha chegado, né, que estavam todos em casa e tal. Aí ela só me falou assim, Rosana, você vai agora pro Vila da Serra e fala que você tem que se internar. Hemoglobina 6. Tem uma tia, né, que falou que não sabe como que eu estava tomando banho com essa hemoglobina. Cheguei no hospital, falei, claro, vou no hospital, não ficar internada. Faz sentido isso. Como assim ficar internada? Com um bebê recém-nascido, depois de ficar tanto tempo, né, sem dar muita atenção pro outro filho e tal. Quando eu chego lá no hospital, gente, eu cheguei andando, conversando. Eu fiquei, ao todo, resumindo, 1 mês no hospital. Com 1 semana, eu não comi, eu perdi 6 quilos em 20 dias. Eu não comia, eu não conversava, minha cabeça não ficava, ela ficava só encostada, eu não tinha forças para ficar, assim, sentada, nem conversar direito. E eu dei e não consegui, era um quadro anêmico e um quadro de pneumonia, e a minha medula parou de produzir sangue.
E eles não conseguiam resolver nem a anemia, nem a pneumonia. Eu fui ficando cada vez pior, até que eu tive uma parada respiratória e fui pra UTI. Eita. Foi isso aí. Fui pra UTI. Lá na UTI, eles aí conseguiram resolver na UTI. UTI é assim, né? O resolve. Uhum. Mas foi um momento muito difícil. Todo mundo achou que eu ia morrer. E uma coisa muito importante que eu passei assim... Tinha momentos que eu achava que eu ia morrer. Tiveram noites no hospital que eu não dormia com medo de morrer. Uhum. E eu fiquei tão fraca, tão doente, que eu não conseguia rezar, eu não conseguia pensar em muita coisa. Mas vinha a imagem, só vinha a imagem do meu filho, da minha bebezinha e do meu marido. Legal. Importante ressaltar. Não vinha a imagem da casa minha que estava ficando para trás, do meu carro. Não era importante. Né? Nada disso vinha na minha cabeça. Vinha a imagem dos três. Uhum. E assim, realmente eu já não... Eu só cuidava para não dormir, às vezes, porque eu ficava com medo de acontecer alguma coisa. Porque tinha acompanhante comigo, mas o acompanhante estava dormindo. Então, eu falei, gente, se eu dormir aqui, ninguém vai nem ver o que aconteceu, né? Mas, enfim, consegui. Voltamos para casa. E ainda vim com um quadro de anemia que eu tive que controlar por muito tempo, esse quadro anêmico. E aí, depois disso, nós não conseguimos, mesmo com aquele tanto de medicamento, estabilizar novamente a doença. Uhum. Então, em 2015... Que aí passou por uma segunda etapa de tratamento. Uma segunda etapa de tratamento, depois de 2 gestações, os últimos exames, os exames só aumentando. Eu tirei um dia, Luciano, para chorar. Porque eu falei pro meu marido assim, olha, do ano que vem não passa. Caraca. Eu sabia Isso que... em 2015. Foi em 2015. Passou. 2016, eu não passo de 2016 sem eu fazer a diálise. Tá. Porque os exames estavam cada vez piores em relação à diálise função renal. Era uma etapa posterior a isso tudo. Fala um pouco mais sobre diálise. Então. Que isso representa para o tratamento. A diálise, aí foi o que aconteceu. Chegou em 2016, inclusive a médica tirou os medicamentos, porque os medicamentos estavam me fazendo mais mal do que algum benefício. Eu comecei a sentir muita fraqueza e tudo, e comecei a visitar algumas clínicas. Minha médica falou, Rosana, agora você realmente vai precisar da hemodiálise. E qual que era a visão que você tinha da hemodiálise? Então, a hemodiálise, eu me preocupava muito com a hemodiálise. Até então, eu não sabia da diálise peritoneal. A minha médica, que médico é assim, eles falam por etapa, né? Eles vão, cada coisa, cada passo. Eles não foi lá atrás que ela me falou sobre isso. Então, a última consulta com ela, que ela percebeu realmente que eu ia ter que ir para esse tratamento, ela me apresentou a diálise peritoneal. A hemodiálise eu me preocupava muito porque você tem que ir 3 vezes na semana na clínica e passar a tarde lá, né? Ou de manhã, ou a manhã inteira. E precisa de acompanhante. Eu ficava preocupada, assim, como que ia ficar as crianças, né? Quem que ia comigo, e ficar dependendo das pessoas, eu não gosto. Eu sou muito independente, assim, não gosto de ficar dependendo de ninguém para ficar me acompanhando, fazendo as coisas. E aí, quando eu tinha essa questão da hemodiálise. E também porque quem faz hemodiálise fica com o braço muito deformado. E aquilo me incomodava também. E aí, ela me falou da diálise peritoneal, que é um tratamento muito interessante, muito menos invasivo do que a hemodiálise, que é através do peritônio. Porque descobriram que o peritônio, que é uma camada que reveste os órgãos do trato gastrointestinal, ele faz o mesmo efeito dos rins, desde que você consiga colocar um líquido, glicose, sais minerais, via osmose. Então, o tratamento, eu tenho um cateter instalado no abdômen, e durante a noite que eu faço, são 8 horas por noite. Você consegue dormir enquanto normal, faço tudo, durmo, viro para um lado, viro para o outro. Eu endurino, então eu vou no banheiro mesmo, conectado à máquina.
Ele coloca 2 litros, fica 2 horas no peritônio e sai os 2, depois coloca mais 2, são 4 vezes 5. Entendi. E esse líquido sai junto com as toxinas que não saíram durante o dia com a urina Dos rins. Isso, porque os rins ainda trabalham um pouquinho ainda. Mas sem a máquina eu não consigo ficar bem, entendeu? Com a máquina eu fico bem. E é um tratamento que eu considero bem natural, assim, comparando com a hemodiálise, comparando com a quantidade de medicamentos que eu tomava antes. E aí hoje você toma algum medicamento? Hoje só a atorvastatina, que é para colesterol, que faz parte da questão dos rins não estarem funcionando bem. Tem só umzinho e pronto, né? Para quem tomava 9. E aí como é que é o seu dia a dia? Normal. Eu sou super... não paro quieto, eu sempre estou fazendo alguma coisa. E hoje a minha rotina, como eu te falei, eu fui focar então... fiz a nutrição, mas eu tentei atuar na nutrição, mas começou a bagunçar de novo. Então eu coloquei na minha cabeça, Luciano, que eu não posso insistir por enquanto nisso. Entendi. Eu tenho 2 filhos para criar, não tenho quem me ajude além do meu marido, então é uma tarefa que exige muito, exige o seu dia a dia, todo dia, né? Como diz mãe, não tem férias, não tem feriado, não tem nada. E tem o tratamento que exige muito, porque igual eu falei, o organismo é uma rede, não é só o rim, os rins. A questão dos rins não funcionar levam várias outras coisas que eu tenho que estar controlando também. Então tem uma demanda muito grande de médicos para mim e para a família. Eu que marco o médico dos meninos, tudo também. Eu coloquei na minha cabeça que a oportunidade que eu tive, né, aquela vez que eu quase morri, primeiro, que outra coisa que eu aprendi é cuidar de mim primeiro. Eu tenho que cuidar de mim para depois cuidar da minha família. Eu quase morri porque eu deixei de cuidar de mim. Eu não dei atenção que eu estava tomando imunossupressor, fiquei com aquela hemoglobina super baixa. E acabou não conseguindo cuidar da família por um mês, né? Por um mês, né? Então, assim, hoje o foco é esse, cuidar de mim. Então, eu faço academia, eu faço aula de dança, de segunda a quinta, aula de dança, academia de segunda a sexta. Eita. Eu cuido da minha alimentação e também coloco o marido também para cuidar dele, porque a gente tem, né? Tá todo mundo bem. E assim, eu vivo muito bem. O fato de viver bem, tudo na família anda bem, entendeu? As crianças, a mãe, ela é um reflexo muito grande. Fala assim, quando eu não estou bem, ninguém na casa fica bem. Então, realmente, eu coloco como prioridade esse cuidado comigo. E porque se eu quero cuidar dos meus filhos, ter uma vida mais longa possível, a gente não sabe até quando a gente vai viver, eu tenho que cuidar muito de mim. Porque uma noite sem fazer a diálise, eu já não sou a mesma pessoa. Então, eu tenho que priorizar isso. Entendeu? Então, tem uma vida super, gente. Me chama pra sair, tô indo. Me chama pra viajar, vamos. Me chama pra ir no cinema. Quando ninguém quer ir no cinema, eu vou sozinha também, porque eu adoro a minha companhia também. Então, assim, meu dia a dia é normal, talvez mais normal do que muita gente que fica esperando para fazer alguma coisa. Você falou que muitas vezes as pessoas têm medo da diálise. Sim, né? Sim. Eu tenho uma psicóloga aqui, lá da clínica, que ela conversa comigo, ela fala assim, Rosana, falou que quer me chamar também para dar uma palestra lá. Legal. Ela falou que tem eu e uma velhinha de 92 anos só, que é a paciente, assim, que nem parece que faz a diálise. Porque ela fala que quando a pessoa tem uma doença crônica, assim, ou ela depende de um aparelho, ela vive em função daquilo. Então ela falou que tem alguns pacientes que acordam de manhã e espera o resto do dia chegar à noite para se conectar na máquina. Cara. Não faz mais nada. Eu já penso... Vive por conta daquilo. Vive por conta daquilo. Eu já penso o contrário. Eu estou tendo uma oportunidade de viver. Então eu quero aproveitar e viver o máximo que eu posso. Porque se não tivesse a máquina, eu não teria a oportunidade de viver. A máquina veio para te ajudar, então, né? Vezes, não você vive por conta da máquina. Então, às vezes a pessoa cria um bloqueio ali e deixa de aproveitar o momento ou esperando um transplante. Ah, não, vou esperar um transplante. Para ser feliz. Para ser feliz. Sendo que o dia é hoje. Esse transplante vai sair. Pois é, você diria que você espera um transplante? Gente, eu comecei a analisar ainda, depois de 2 anos. Um dia, né? Como que funciona o tal do transplante, porque eu tô muito bem assim. Eu só comecei a olhar porque a gente não sabe a cabeça da gente daqui 10 anos. Mas hoje a minha máquina é meu xodó, entendeu?
Eu adoro ela, não tem nada contra ela. Legal. E tem muita gente que fica achando ruim, essa máquina, Nossa, não sei o porque... quê. Não, é o tal de fazer de vítima, né? Eu não mereço isso. Olha, eu preciso dessa máquina para viver. Eu acho que tudo tem os dois lados. Você tem que saber olhar o outro lado. Legal. Né? E é assim que eu faço. E Rosana, você se considera uma mulher de sucesso? Muito sucesso. E o que é sucesso para você? Olha, eu me considero... Eu fico muito satisfeita, gente. Não dá para explicar o tanto que isso mexe comigo. Quando alguém vira para mim e fala: o quê? Você faz diálise? Nunca que falaria, nunca imaginaria. Tem gente que me conhece há 5 anos. Aí, quanto fica sabendo dessa hora? Oi? Tipo, como assim? Se eu não falasse, eu nunca ia imaginar que você faz diálise. Isso pra mim é uma coisa muito legal. E não é forçada. Eu nem acho esse auê todo. Talvez eu ache mais quando eu tomava aquele tanto de medicamento que eu não me sentia bem igual eu me sinto hoje. Que os rins já não funcionavam tão bem, ainda tinha aquele tanto de remédio. Aí eu fico assim, gente, obrigada e tudo. Eu me sinto muito realizada quando eu ouço isso. E eu me sinto muito realizada quando eu escuto do meu filho assim: mamãe, você não é doente não, né? Mamãe, você é feliz mesmo, né? Mamãe, toda hora você tá rindo, que não sei o quê. E isso pra mim é uma realização. Eu consigo ser feliz apesar de ter uma insuficiência renal sem cura, apesar de depender de uma máquina para viver. Porque... Gente, eu realizei, concordo que eu realizei, eu queria ter filho quando eu era criança. Realizou seu projeto. Entendeu? Até mais do que você podia, né? Mais do que eu podia. Então, assim, eu sou muito realizada. Muito mesmo. Eu me considero de sucesso porque eu olho... Sabe o que você deseja algo? Eu não desejo algo. Eu já tenho tudo que eu preciso. Muito legal. E, Rosana, só para terminar, qual você diria que é o maior mito que você teve que vencer para ter esse sucesso, para se considerar vitorioso? Eu acho que até um pouco de tudo que a gente conversou, né? Gente, o mito meu é ser feliz apesar de uma doença, apesar de não saber até quando eu vou viver, né? Ninguém sabe, mas no caso de uma doença crônica isso é mais visível. E ser feliz de verdade e sentir realizada apesar da doença crônica, doença renal crônica sem cura. Você acha que você venceu o mito da doença em si? Venci o mito da doença, isso. De não se sentir doente, apesar da doença. Não me sinto mesmo. Muito legal. Tá, gente, eu queria agradecer vocês que assistiram essa entrevista toda. E Rosana, eu queria te agradecer. Você é um grande exemplo. Não faz chorar, não. Eu tenho vontade de chorar também, mas faz parte. Gente, obrigada, adorei. Eu que agradeço. E feliz de ter estreado essa série com você, porque obrigada. Realmente assim, é uma história que eu acompanhei, né? Você da família. Mas é bom que agora a gente deixa aqui registrado, tá disponível para todo mundo, assim, conhecer um pouco mais. E eu espero que você faça essa palestra e passe um pouco mais dessa experiência. Posso até falar uma coisa em relação a isso? Eu fiquei muito animada também, além disso, eu queria muito chegar em outros doentes renais, sabe? Legal. Passar essa mensagem, que o momento de viver é agora, não é quando eu tiver um transplante, não é quando eu tiver com saúde, é agora. Então, eu espero que esse vídeo alcance todo mundo, seja que qualquer problema, né? Que todo mundo tem os seus problemas. E também o pessoal com esse mesmo problema que possa entender enxergar de outra forma, que a gente está tendo a oportunidade, não é? Deixando de ter oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço. Então tá, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado.